Bom dia, meu nome é Davi Rummel, sou médico epidemiologista e gostaria de me dirigir a vocês para fazer alguns comentários sobre os rumos da epidemia no Brasil, no momento em que chegamos a 1 milhão de casos, sem contar a subnotificação, e quero fazer um paralelo com um país que eu conheço um pouco mais sobre a situação epidêmica, que é o Canadá. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que por volta de fins de março, quando o Brasil fez o lockdown, o Ministério da Saúde propôs que todos ficassem em casa, criou as regras de distanciamento social, higiene das mãos. Exatamente na mesma época, o Canadá também fez o lockdown. Foi exatamente na mesma semana. Aconteceram as mesmas coisas. Muito bem. Hoje nós estamos agora quase dia 19 de junho, No dia 19 de junho, não? Quase dia 20. E o que a gente vê? Em primeiro lugar, enquanto que aqui no Canadá eles passaram por uma primeira onda, e na descida dessa primeira onda, ao contrário da França e da Alemanha, que no meio da descida já abriram o comércio, eles aqui esperaram baixar mais ainda o número de casos, chegaram num número em que é possível fazer uma vigilância rigorosa dos casos positivos de agora em diante, facilitaram o acesso ao PCR, tornou-se universal, qualquer pessoa pode se dirigir a um laboratório para fazer esse exame, mas quem der positivo automaticamente é fichado, digamos assim. Inclusive a polícia passa a te ligar de tempos em tempos para saber se realmente você está cumprindo a quarentena de 14 dias para evitar que você espalhe o vírus na comunidade, E ao mesmo tempo você já está vendo shoppings abertos, comércio todo aberto, e as pessoas continuam na rua procurando manter distância e em lugares fechados, uso de máscara, Inclusive eu mesmo estive num shopping center e vi o distanciamento e para entrar nas lojas e a necessidade de uso de máscara e também você higieniza suas mãos antes de entrar na loja, Tem sempre alguma pessoa controlando a entrada com esse propósito. Muito bem, então nós também estamos fazendo isso em alguns lugares, mas qual que é a diferença? A diferença é que eles fizeram isso lá embaixo da curva, com a possibilidade de fazer esse segmento de agora em diante, de poucos casos, o que permite, quando eles aparecem, fazer investigações de pequenos surtos, que está previsto, olha, já está dizendo, vai aparecer ainda surtos da epidemia em alguns lugares, mas serão possíveis de serem controlados. Como está acontecendo na China também, A gente tem notícias da China, desses surtos que aparecem de vez em quando, e agora fica mais fácil de ser controlado, na medida em que o número de casos é pequeno e o sistema de vigilância está preparado para isso, Muito bem. Só que, no Brasil, passada a mesma época, o mesmo período de tempo, nós ainda estamos na curva ascendente da primeira onda, que sei lá quando é que vai acabar. E por que nós estamos na curva ascendente? Porque nós não fizemos um lockdown para valer, por várias razões. Por várias razões, mas vamos ver os aspectos positivos. Qual é a razão que eu acredito o Canadá teve sucesso, um país como o Canadá teve sucesso para a gente aprender com o sucesso dos outros? Eu atribuo a 3 características. Uma que é a coesão social. Então as pessoas aqui, não houve a polarização da epidemia, não trouxeram a polarização política para dentro da epidemia. Muito pelo contrário, todos aqui entenderam que é uma situação de guerra e que tem que unir o país numa guerra. Então essa consciência está muito clara. Bom, então, segunda coisa, unidos em torno do quê? Em torno de uma autoridade. Ao contrário do Brasil, não é uma autoridade política, é autoridade sanitária. Então, quem dá a palavra, o tom para o controle da epidemia,
seria, por exemplo, o diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica de cada estado e o diretor do Serviço de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde. Então, é um técnico, pessoa concursada, não é político, não é candidato a nada, não é de partido A, de partido B, ninguém está querendo aparecer para a próxima eleição. Então, as pessoas respeitam essa opinião dessa autoridade técnica. E os políticos, depois da direção técnica, do que tem que ser feito, do momento que a gente está, que o técnico vai acompanhando e vai dando as diretrizes, os políticos vão reorganizando a sociedade em função, vão ajudando a sociedade, dando direções para a sociedade, economia, relações sociais, etc., para poder dar conta da orientação técnica que os diretores dos Centros de Vigilância Epidemiológica deram. E, em geral, essas pessoas são epidemiologistas. Isso também é uma outra coisa importante, porque, por exemplo, numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, são os grandes generais que venceram as batalhas. Nenhum político estava lá na linha de frente fazendo a estratégia da batalha. Eisenhower, Montgomery, por exemplo, não eram generais. Os políticos estavam atrás. O Churchill, o Roosevelt, sei lá, todos os políticos estavam em outros lugares fazendo outras funções, né? Então, isso é muito importante entender, quer dizer, fica mais fácil ter coesão social quando as pessoas seguem uma autoridade que entende do assunto, que estudou o assunto, né? É diferente, por exemplo, só para esclarecer alguns colegas, por exemplo, um infectologista é um médico treinado a cuidar do doente que tem uma infecção. O epidemiologista é treinado a cuidar da dinâmica populacional de uma epidemia. Então, é isso que a gente precisa de epidemiologistas na direção, né? Muito bem. Então, nós não usamos os nossos generais. Politizamos a epidemia e ainda por cima trouxemos a politização da política para dentro dela e ninguém acredita em ninguém segue a orientação de ninguém e quebramos essa coesão social. Se a gente ainda quiser domar e morrer menos gente, devido a essas falhas nossas, né, estruturais, nós ainda vamos ter que dar a volta por cima. Tem sempre tempo, porque se estamos com 1 milhão de casos e 45 mil mortes, podem ter certeza que nós vamos para 500 mil mortes, 20 milhões de casos, se nós continuarmos sem tomar as devidas, sem mudar de rumo, né? As devidas atitudes para domar essa epidemia, que é viável. Por isso que nós estamos falando de mortes evitáveis, infelizmente. A segunda coisa que teve lá foi, então, em função dessa autoridade mais a coesão social, permitiu-se a organização, né? Então, a organização fluiu mais fácil de como enfrentar as barreiras, né, as dificuldades para vencer os locais em que estava tendo mais transmissão da doença, maior número de pessoas internadas em hospitais. Então, com isso, eles conseguiram também ajudar a ter menos morte e ajudar em determinado momento, atingir o tal do pico, que depois vira um platô e cai. Vamos ficar bem claro, o que é esse pico? É porque as doenças de transmissão pessoa a pessoa, elas são em ondas, tá? É que às vezes muita gente esquece, mas sarampo, por exemplo, eu peguei sarampo, eu peguei o início da vacina para sarampo. Hepatite A não tinha vacina. Então, por exemplo, no sarampo a gente tinha a mortalidade infantil no estado de São Paulo, quando eu me formei, de 2 em 2 anos tinha um pico. Pico por causa da mortalidade abaixo do primeiro ano por sarampo, porque não tinha vacina para sarampo. Então, quem é macaco velho ou quem já estudou o pré-vacina de outras doenças de transmissão respiratória, entende muito bem do que se trata essa coisa de pico e o que se trata a vigilância epidemiológica de surtos epidêmicos que vão surgindo quando você não tem vacina, né? Por que é onda? Porque a primeira onda pega os que têm mais contatos, os que transitam mais na sociedade. Porque como é pessoa a pessoa, quanto mais contato você tem com pessoas, né, uma pessoa que cada dia encontra 30 diferentes,
tem muito mais chance de se infectar do que uma pessoa que cada dia encontra 3 diferentes, né? 3 pessoas que não conhece. Ou uma vez por semana encontra só 3 pessoas que não conhecem. Então, esses que encontram 30 pessoas por dia que não conhecem, são candidatos para a primeira onda. Os que vão encontrar só 3 pessoas por dia que não conhecem, são candidatos para a segunda onda. E quem se encontra com 3 pessoas por semana, são candidatos para a terceira onda. Então, digamos assim, o vírus primeiro pega, ele circula rapidinho entre as pessoas que têm maior contato entre si, aí todo mundo vai se infectando, aí ele vai tendo uma certa dificuldade de achar um caminho, de achar outros networks, outras relações sociais, para ele entrar e se distribuir, e até ele encontrar mais suscetíveis, né? Mais pessoas que ele não encontrou na primeira vez, ele vai encontrar na segunda. E, em geral, essas segundas e terceiras ondas essas ondas sucessivas vão ocorrer em ambientes fechados mais do que no conjunto da sociedade. Por isso que as aglomerações, principalmente em ambientes fechados, é a última coisa que a gente vai se preocupar em abrir, né? Acho que só depois de vacina. Então, enquanto você não tem a vacina, o que a gente tem que fazer? Temos que brincar de congelar. Só que não dá para, né? Todo mundo está congelado, ninguém conversa com ninguém, ninguém encontra com ninguém, ninguém se mexe. Só que não dá para ficar assim o tempo todo, né? Então, a gente tem que comer, tem que ter umas outras, tem que fazer algumas outras. Às vezes tem alguns trabalhos em serviços essenciais, mas aí que a gente tem que se preocupar. Conversar o mínimo possível com pessoas que a gente não conhece, usar máscara em ambiente de trabalho ou na locomoção, lavar as mãos porque as gotículas respiratórias de algumas pessoas podem cair em fômites, né? Cair em superfícies, a gente encosta a mão, depois põe a mão na cara. Isso também é um meio de transmissão. Então, e principalmente em ambientes fechados, fábricas, lugares, escolas, assim, que ainda tem que funcionar, criar barreiras para garantir o distanciamento, garantir que essas gotículas não cheguem no outro, e uma boa ventilação, né? Apesar de ser ambiente fechado, uma ventilação que chupa o ar, né? Não fica recirculando o ar ou trazendo o ar de fora, né? Então, mexer com a ventilação. E aí, é esperar a vacina, né? Se é que ela vai aparecer, mas vamos rezar para que apareça o mais cedo possível e com a maior eficácia possível, né? Então, fundamentalmente, o que está acontecendo no Brasil é isso. País continental, o vírus vai ficar andando de classe social em classe social, começou nas classe A, né? Que tinha mais contato com o exterior, viagens internacionais. Agora ela foi para a classe C e D, mas pode ter certeza que vai voltar para a classe A e B. É uma questão de tempo só. Ela vai ficar navegando entre as classes sociais e vai ficar navegando entre as grandes cidades e as pequenas cidades do interior, as médias e pequenas cidades. Então ela também vai ter um momento que talvez vai arrefecer nas grandes cidades, mas ela vai explodir nas pequenas e médias cidades do interior que ainda não estão envolvidos nas curvas ascendentes. Então vai chegar a vez delas também. E nós vamos tendo por isso que no conjunto do país vai demorar para a gente dizer que atingiu o pico, e mesmo quando atingir o tal do pico, quer dizer, o número de casos novos por dia é igual aos dias anteriores, pode ficar muito tempo assim, não quer dizer que vai ter uma queda logo, né? Logo em seguida. E nós não temos condições nenhuma, não tem conversa até agora, não tem estrutura nenhuma para se organizar, para fazer esse segmento de poucos casos, de fazer testes em massa para identificar os casos e garantir, né, que esses casos realmente que as pessoas vão ficar isoladas, né? Não vão sair de casa, realmente. Porque se sair, pode ser preso, pode levar multa, que é o que acontece aqui no Canadá, né? Mas, para chegar nesse ponto, precisa ter muita organização e muita consciência para não precisar acionar esse tipo de mecanismo. Então é isso. Cada país vai ter epidemia que ele quis ter, ou que ele pode ter, né? De acordo com sua liderança, de acordo com a sua organização, de acordo com a sua coesão social. E se nós quisermos ter menos mortes, ainda é tempo de prestarmos atenção nessas características que ainda não encontramos na nossa sociedade e vamos procurar
correr atrás delas, tá? Nós precisamos correr atrás delas. Nós não podemos continuar politizando a epidemia. Tá? Ah, mas o outro lado está politizando. Bom, se o outro lado está, não vamos desse lado politizar também. Vamos trazer para o rumo técnico, vamos se unir e vamos se organizar, entendendo que é uma transmissão pessoa a pessoa e que cabe uma responsabilidade de todos nós para evitar a transmissão desse vírus. Tudo bem? Então, um abraço e espero ter contribuído para o debate sobre os rumos da nossa epidemia no nosso país. Até!